Graça e paz, amados, amadas, shalom, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a este nosso momento de comunhão, a esse nosso momento de intimidade, esse nosso momento de conhecimento, a este momento em que nós possamos estar na presença do Senhor, possamos estar na presença do Pai, podemos estar na presença daquele que tem nos comissionado, nos sustentado, nos amparado. Sejam bem-vindos, bem-vindos Walter, bem-vindos Dona Sônia, bem-vindos Ana Júlia, bem-vindos Elô, shalom, 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 bem-vindos a este momento em que nós estamos entregando o nosso Shabá, entregando o nosso dia ao Senhor, iniciando uma nova semana, uma semana de bênção, de conquista. Deus abençoe Fran, Deus abençoe Theo, Deus abençoe Viviane, Deus abençoe todos vocês que já estão conosco, Deus abençoe você que está chegando, Deus abençoe aí o pessoal de Conchal, Pastor Marcelo, Pastor Andréia, Deus os abençoe. Deus os abençoe, José Carlos, Elane, toda a sua família. Graça e paz, Pastor Luiz, seja bem-vindo você que está chegando, você que está adentrando, seja bem-vindo. Flávio, Deus abençoe você, Luciana, toda a sua casa, toda a sua família. Sinta-se à vontade, seja em casa. Pastor Marcelo, eu esqueci da Índio, a Índio também está com vocês. Deus abençoe a Índio. Dona Leni, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe sua casa, seu lar. Realmente tem sido uma bênção esse momento em que nós possamos estar dizendo, temos um encontro marcado com o Senhor, né, Dona Leni? Temos um encontro marcado com a palavra, temos um encontro marcado com o rema de Deus, a sua palavra revelada sobre as nossas vidas, né? Aninha, Deus abençoe você, que os sinais continuem sendo impactantes na sua vida e mostrando a direção que Deus tem para você, os propósitos que Ele selecionou para a sua vida. Deus abençoe, graça e paz, shalom, shalom, shalom. Tiago, Deus os abençoe. Meus amados, como tem sido gratificante, como tem sido bom, como tem sido engrandecedor, nós podemos estarmos juntos todos estes dias, todos esses momentos que nós temos tido, onde o Senhor tem falado conosco, onde o Senhor tem nos abençoado, onde o Senhor tem nos edificado, onde o Senhor tem estendido as suas mãos para que nós sejamos protegidos, livres e libertos de todo o mal, de tudo aquilo que não provém da vontade do Pai. O Pai tem nos abençoado, o Pai tem nos honrado e o Pai tem gerado uma promessa de vida. Hoje nós teremos um devocional glorioso. Eu tenho convicção que você sairá abençoado. Eu queria que você já começasse a pensar e que você começasse a refletir. Nós estamos vivendo um alinhamento de tempos, um alinhamento entre o tempo Cronos, que é o tempo do homem,
e o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E todas as vezes que esses dois tempos se alinham, que esses dois tempos se juntam, que esses dois tempos caminham juntos, a manifestação do sobrenatural, a manifestação do poder, a manifestação da vontade de Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida o tempo perfeito de Deus, que é o tempo Aionos, é o tempo do sobrenatural, é o tempo do rompimento. Chegou na tua casa, chegou na tua vida, chegou na tua história, e você poderá ser um testemunho vivo das maravilhas que Deus faz, das maravilhas que Deus promove. Em nome de Jesus, nós entregamos hoje esse nosso Shabat debaixo dessa palavra profética, crendo que quando o mundo está vivendo um cenário ruim, é o cenário que Deus precisa para poder fazer o milagre. Se não houver doença, não há cura. Se não houver coxo, não há milagre. Se não houver debilitados, não há aqueles a quem Deus queira restaurar. Então tome posse disso para a sua vida. Tempos de crises são os cenários que Deus usa para mostrar que Ele continua sendo Deus, para mostrar que Ele continua nos abençoando, nos amparando e nos guardando. Tome posse disso. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero entregar o nosso Shabat, eu quero entregar este nosso momento e abençoar a nossa semana que se inicia, uma semana de bênção e uma semana de vitória, em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entregamos esse Shabat, Senhor, este momento de viração do dia, e te pedimos, Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas sobre essa semana que se inicia, Senhor, uma nova semana que o Senhor vai nos dar para que possamos viver o sobrenatural, para que possamos viver as tuas promessas, para que possamos viver os desafios deste mundo, sabendo que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege e que o Senhor nos abençoe. Pai, continue nos dando a revelação, a palavra revelada, o teu rema, a tua direção. Pai, que nós possamos estar amparados no nosso corpo, nas nossas emoções e no nosso espírito, pelas tuas promessas, vivendo e desfrutando, Senhor, tão somente da tua direção, da tua guarda e das tuas bênçãos. Senhor Jesus, faça-nos companhia nesta live, neste momento de devocional, e que nós possamos, meu Pai, estarmos recebendo muito de Ti, muito da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu queria te dizer que hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, muito querida, e a ministração de hoje vai ficar por conta dela, né? A pastora Adriana, a minha pastora, a mulher que tem honrado os meus dias, que tem me honrado. E eu queria dizer para vocês, até uma palavra de Deus, de destino para você hoje. Eu queria convidar para que ela pudesse estar tomando o lugar aqui e que nós pudéssemos estar com os nossos olhos e ouvidos atentos para o que Deus tem para falar através da boca profética dela. Receba, receba, receba em nome de Jesus. E você que está recebendo, se manifeste, dê um glória a Deus aí, um aleluia. Deus seja louvado pela sua vida, Deus os abençoe em nome de Jesus. Olá, boa noite, graça e paz. Que alegria, né, poder estar aqui com você nesse momento. O pastor tem feito um trabalho lindo, tem nos abençoado muito com palavras que têm vindo direto do trono de Deus, que o Espírito Santo tem posto vida nestas palavras através da vida do pastor Luiz Fernando, né? E hoje eu confesso que eu estava resistente em vir trazer esta palavra, mas o Senhor estava me incomodando já há um bom tempo. E eu dizendo para o pastor,
eu tenho que falar sobre Abigail. E eu sinto essa necessidade de trazer esta palavra. Então eu quero que o Senhor faça com que essa palavra saia com graça e leveza da minha boca, mas que ela entre com força e poder no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus querido, nós estamos aqui para compartilhar da Tua palavra, para desfrutar neste momento daquilo que o Senhor nos conceder dos céus, ó Deus. Papai, eu vou fazer a leitura da palavra, mas, Senhor, que a interpretação dela venha através do Teu Espírito, ó Deus, e que nos atinja, Senhor, na divisão de alma e espírito para causar o efeito desejado pelo Senhor em cada um de nós. Que assim seja, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá? Para iniciar, eu tenho um texto que está em Hebreus 12, verso 14. Se você quiser abrir, ou se você for só me acompanhar, Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em outra versão que eu gosto muito, diz assim: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém verá a Deus. Então é nosso papel sermos bons, mansos, humildes de coração, amorosos, nos preocuparmos com o próximo, não pagarmos o mal com o mal, mas sim, como o Senhor nos ensina, o mal se paga com bem, e o bem pago com bem nos faz mais feliz ainda, né? Então todas essas coisas nos fazem nos aproximar do Senhor. E hoje eu queria comentar, né? Eu queria trazer para você uma história que muitos já conhecem, a história de Abigail. Abigail era esposa de Nabal. Abigail, conta a Bíblia, que era uma mulher sensata, bonita e muito inteligente. Já Nabal era um homem insensato, rude e mau. O próprio nome dele significava isso, Nabal, insensato. Porém, Abigail casou-se com Nabal, e nós sabemos que naquela época os casamentos muitas vezes eram arranjados. Então pode ser que Abigail não escolheu casar com Nabal, mas ela teve que casar-se com ele. E para ser uma boa esposa, para ela continuar, né, tendo esse reconhecimento que ela era sensata e muito inteligente, ela devia ser uma boa esposa, cuidar bem da sua casa, cuidar bem do seu marido. Então eu imagino que mesmo seu marido sendo insensato e rude, um homem mau, ela não lhe pagava o mal com o mal, e sim o mal com o bem, lhe tratando bem, lhe servindo bem, lhe fazendo se sentir senhor sobre a casa e sobre ela, né? Eu uma vez li um estudo, ou melhor, um dos livros do pastor Josué Gonçalves, em que ele diz assim, que o homem, ele gosta de ser tratado como um rei pela esposa. E a esposa gosta de ser tratado como uma pessoa VIP, né? Very important person, pessoa muito importante pelo seu marido. A esposa gosta de ser VIP e o marido gosta de ser o rei. Aí o casal tá feliz e completo. Então eu imagino que Abigail tratava Nabal como um rei. Porém, Nabal não a tratava como VIP. Mas isso não mudou a história. Nabal e Abigail, eles moravam em Maom. Era próximo às montanhas do Carmelo. E ali, né, sul de Israel,
era rodeado por uma região desértica, mas as planícies, né, as montanhas do Carmelo, elas eram férteis, tinha boa vegetação, e Nabal era um homem riquíssimo, ele tinha um rebanho muito numeroso, mas ali era uma região cruel para se viver, sabe? Não era fácil pastorear um rebanho naquele lugar. E Davi, ele já tinha sido ungido rei nessa época. E ele estava sendo perseguido por Saul. Ele foi ungido rei por Samuel, pelo profeta Samuel, porém ele ainda não tinha tomado posse do trono. E ele era perseguido pelo rei que estava em exercício na época, que era Saul. E ele, para evitar toda a aflição e o confronto, ele fugiu para o deserto do Carmelo. E lá ele ficou, né? A gente sabe da história que ele ficou numa caverna e muitos homens o seguiram e ele formou um pequeno exército de 400 homens. Homens machucados, homens desistidos, homens, né, que já estavam sem esperança de vida, porém que viam Davi como um rei mesmo, como um líder forte, como um modelo, um espelho. E ali, naquele lugar, Davi conversou com os seus homens e eles protegeram o rebanho de Nabal. Haviam saqueadores no lugar, mas ninguém conseguia saquear o rebanho de Nabal porque Davi estava ali. Mas isso era feito gratuitamente. Nabal nunca tinha pedido isso. Davi fez por livre e espontânea vontade, mas ele tinha dificuldade para alimentar aqueles homens que estavam com ele. Possivelmente ele tinha que caçar, né, animais, ou ele tinha que de alguma forma arrumar alimentos ali para que eles pudessem não morrer de fome. E havia um dia que se chamava o dia da tosquia, que era o dia da festa, o dia de abençoar os necessitados. Então chegava o dia de tirar a lã, né, dos carneiros, o dia de realmente colher o retorno financeiro daquele rebanho. E era um dia onde muitos dos fazendeiros, dos proprietários de terra, eles juntavam alimentos para abençoar aqueles que tinham necessidade. E nesse dia, Davi pediu para que um dos seus moços fosse até a casa de Nabal e dizer a ele: olha, eu e o meu líder Davi e mais 400 homens que estão junto conosco, nós protegemos o seu rebanho e hoje a gente vem te pedir ajuda. Davi falou para eu te trazer um recado. Isso está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Eu quero ler para você, são 3 versos que diz assim, ó. Mandou que dissesse o seguinte: Davi mandou um de seus homens ir até Nabal e pedir para ele ajuda. E disse assim: meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor e a sua família e tudo que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente e nós não lhes fizemos nenhum mal. Durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte a eles, lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados, e ao seu querido amigo Davi. Então Davi foi lá, através de um dos seus moços, para pedir uma oferta para Nabal. Nabal, você tem muitos animais, gados, e você poderia, nesse dia de festa, como é comum, né, abençoar os necessitados, e nós moramos lá no deserto. E por bom grado, nós sempre defendemos aquilo que é teu, nunca roubamos nada, seus pastores são de prova.
Então hoje nos abençoa com alguma coisa, que se tiver, qualquer oferta. Qual era a resposta que Davi esperava? Que Nabal dissesse, vou ver o que eu posso te ajudar. Ou, toma aqui um novilho para você. Leva lá. Não precisava ser muita coisa, Davi não colocou preço no serviço que ele prestou. E aí, sabe qual foi a resposta de Nabal? Estão nos versos seguintes, no 10 e 11, Nabal diz assim: Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os meus animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Essa foi a resposta de Nabal. Acontece que todos sabiam quem era Davi. Quando Davi foi ungido pelo profeta Samuel dentro da sua casa, junto do seu pai e dos seus irmãos, da sua família, muita gente, toda a gente ficou sabendo. Quando Saul perseguia Davi também, não era segredo para ninguém. Então Nabal sabia quem era Davi, que não era qualquer um, que não era um escravo fugitivo pedindo ajuda. E ele lhe deu essa resposta: não vou dar nada do que é meu. O que eu tenho é para sustentar a minha casa, os meus empregados. Se quiser, vai pedir para outro. Nabal, ele tratava assim todas as pessoas. Ele não se preocupava em ser um homem bom, um homem pacificador. Ele tinha muito, ele não se preocupava com o próximo, com aquele que estava necessitado. Aquele que te pede, dê com alegria, porque aquele que traz provisão nas nossas vidas é o Senhor. Ele nunca vai nos deixar faltar nada. E Nabal não pensava dessa maneira. Acontece que o mesmo rapaz que veio trazer a mensagem de Davi a Nabal, levou a mensagem de Nabal a Davi. E nós sabemos que Davi era um homem de guerra, destemido. Isso foi uma humilhação total diante daqueles 400 homens. Que muitas vezes Davi, alguns daqueles homens podiam ter falado para Davi, vamos pegar uma ovelhinha só, um novilho só, porque nós estamos com fome, hoje a caça não deu nada, nós não conseguimos comida. E Davi dizia, não coloca a mão nisso, não é nosso momento. Eu imagino que Davi enfrentou até saia justa, dificuldade com os seus homens em defesa de Nabal. E na hora que eles precisaram de Nabal, essa foi a resposta: insensato, coração duro, mesquinho. Ele tinha muito, e aquele dia era o dia marcado para abençoar os necessitados. Veja bem. E aí Davi disse assim: eu juro que hoje Nabal e todos os homens da sua casa, todos os seus servos, todos do sexo masculino vão estar mortos. Se eu não os matar hoje, eu quero que morte venha sobre a minha vida hoje. Davi ficou tão irado, Davi ficou tão constrangido, tão contrariado, tão desapontado, que ele puxou a sua espada e foi. E aí um dos servos da casa de Nabal percebeu isso. E ele foi recorrer a quem ele achou que realmente pudesse salvar a situação. Uma única mulher, Abigail. E aí esse moço, esse servo foi, contou toda a situação. A Abigail contou a resposta de Nabal dada a Davi. E a Abigail disse assim: calma, fica calma, nós vamos dar um jeito. A Abigail, ela administrava muito bem o seu lar e ela sabia muito bem o que ela tinha em casa. E ela deu ordem aos empregados: olha, separa aí tortas de figo, separa tortas de romã, separa cereais, separem novilhos, separem
e separem, e separem. E ela fez uma cesta que não era básica. Ela juntou alimentos. Veja que ela tinha alimentos prontos na casa dela. Ela sabia daquilo que ela podia dispor ali naquele momento. Ela administrava muito bem toda a riqueza que o marido dela colocava em casa. Isso serve para nós, mulheres. Temos que administrar bem muito tudo aquilo que nós temos em casa. Temos que ser administradora do nosso lar. Isso não é peso. Isso é privilégio. Homens, muitas vezes o trabalho é pesado, é duro, né? O lavoro é suado, mas tudo aquilo que você ganha tem que ser recebido com muita alegria, com muita honra e bem administrado, para que te faça bem a tua família. Então Abigail exercia esse papel. Além de sábia, de inteligente, boa administradora, juntou toda a oferta, pediu para que os seus empregados colocassem sobre lombos de animais e falou: vai de encontro a Davi. Davi está vindo com os seus homens. Ela sabia quem era Davi, Nabal também sabia, porém ela levou a sério quem era Davi. E ela foi de encontro a Davi, com os seus servos na frente. E ela disse assim: cheguem diante dele e já depositem tudo aos seus pés. E eu estou indo em seguida. E ela montou o animal e foi na cavalgada. Chegaram lá diante do rei Davi. Ela se prostrou com o seu rosto em terra. E ela disse para ele: eis aqui a tua serva. Eu venho dizer ao Senhor que o meu marido é um homem insensato. O seu próprio nome diz isso, que ele é insensato. Ele não teve ponderação no que ele falou, ele não teve sabedoria no que ele falou, ele não pensou para agir daquela maneira. E eu venho aqui te pedir perdão. Por favor, perdoa a atitude do meu marido e eu estou aqui com uma oferta para te dar. Eu trouxe o de melhor que eu tenho na minha casa para te entregar. Não por medo, mas por gratidão, por tudo aquilo que você já fez, por proteger o rebanho do meu marido, por abençoar a nossa família. E ela disse mais a Davi: veja bem, Nabal foi insensato, mas os homens que moram na minha casa, os nossos empregados, eles são inocentes, eles não têm culpa. E o Senhor indo contra eles com espada e morte, o Senhor vai derramar sangue de inocente. E já pensou? Se o Senhor estiver lá como rei, abençoado por Deus, posto para reinar sobre este povo, por Deus, exercendo o seu reinado, o seu senhorio, o seu governo, e saber que o Senhor tem sangue inocente nas tuas mãos, o Senhor não vai ter paz no teu coração. Então, por favor, muda de ideia e não faça isso. Poupe a vida desses homens, poupe a minha casa e poupe a tua vida de ter que pagar por sangue inocente. Sabe qual foi a resposta de Davi? Davi, lá em 1 Samuel 25, no verso 32, ele diz: louvado seja o Senhor Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. No 33 ele fala assim, 33, 34 ele diz: graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Olha isso. Olha isso, um homem tão sábio como Davi, um homem tão valente quanto Davi, mas tão sensível a Deus, teve o seu momento de ira.
seu momento de querer fazer com a força do seu braço. Porém, o Senhor sempre foi com Davi. Ele usou Abigail para que Davi não tivesse que um dia pagar por sangue inocente. E Davi, mesmo contrariado, chateado, desapontado, ele não endureceu o seu coração. Ele ouviu o que Deus estava falando através daquela mulher. E ele mudou de atitude e ele ainda agradeceu a Abigail. Muito obrigada, porque você me livrou de ter que pagar por sangue inocente. A Bíblia, ela diz em Romanos 8:28, eu acho que é o versículo que mais arde no meu coração, é Romanos 8:28, ela diz: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para seguir, para servir de acordo com o plano de Deus. Então, eu e você fomos chamados pelo Senhor para viver o plano dele, para viver os princípios da sua palavra, para viver conforme é a vontade do Senhor na face dessa terra. E muitas vezes nós enfrentamos dificuldades, muitas vezes enfrentamos opressões, muitas vezes enfrentamos opressões, dificuldades, situações em que o nosso coração quer irar, que nós queremos ir na força do nosso braço para poder vencer, para poder dar a desforra, dar a resposta. E a melhor resposta sempre vai ser: não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Se coloque diante do Senhor, exponha teu nervosismo, tua contrariedade, até mesmo a tua ira, porque o Senhor diz que, ireis, mas não pequeis. Então é diante do Senhor que a gente pode se expor e Ele vai nos dar a resposta do que bem fazer. Ele vai colocar pessoas para falar conosco, para nos recolocar no trilho certo, no caminho correto. Muitas vezes passamos por decepções, por dores. Muitas vezes nos machucamos dentro da nossa própria casa e ficamos de cara fechada, dias sem conversar uns com os outros, ou sendo ríspidos, grossos, cruéis nas palavras que nós liberamos. O que isso pode trazer de bom? Que privilégio, que vantagem nós vamos levar nisso? Em ser rudes, em ser maus dentro da nossa própria casa, em sermos cruéis. Um dia eu estava conversando com o Senhor e eu estava chateada com o meu marido, sabia? Porque eu achava que ele tinha sido cruel comigo em uma situação. E aí eu estava planejando como que eu ia dar uma resposta, que eu podia realmente, com essa resposta, ela ter o efeito de uma voadora nele. E aí o Senhor me falou assim: filha, não use a tua boca, a tua língua como uma arma letal. Eu não me agrado. Senhor, mas ele me feriu, ele me chateou. Não pague o mal com o mal. Afinal, o meu espírito que está em você, que você diz que tem o fruto do meu espírito, ele é manso, ele é humilde, ele é pacífico, ele é amor. Então é dessa forma que você vai responder. E a partir deste dia, que já tem muitos e muitos anos, eu não sou autorizada pelo Senhor a usar a minha boca como uma arma letal. Eu tenho que pensar nas minhas palavras ditas ao meu marido, dentro da minha casa, todos que me cercam.
se eu falho ou falho muito, muito mesmo. Foi uma escola, uma disciplina que eu tive que adquirir, porque as respostas vinham tão rápido na minha boca para contra-atacar. E o Senhor me ensinou a não ser cruel, a não usar a boca, as palavras como uma arma letal, mas sim me ensinou a conversar, a rogar, falar o que eu penso, expor os meus sentimentos com palavras boas e não cruéis, para encurralar o outro e constranger e ferir. Então é dessa maneira que eu acredito que nós temos que nos portar. Se eu estou dizendo isso para você hoje, eu sei que é difícil fazer isso. É difícil, muitas vezes nós somos atacados. E o Senhor diz que o contra-ataque é da nossa alma. A reação é da nossa alma. A ação é do Espírito. E se nós somos chamados para viver o plano de Deus nessa terra, nós não podemos responder a nível de alma a nada. Nós temos que responder a nível de Espírito. A nível de Espírito, quem responde é o Espírito Santo que está em nós. Você é a habitação do Espírito Santo. Você é templo vivo do Espírito Santo de Deus. E Ele é gracioso, Ele é manso, Ele é humilde, é bondoso, é carinhoso, é gentil e nos faz ser tudo isso. Então, Abigail foi esta mulher cheia do Espírito de Deus, que pôde fazer o bem para a tua casa, o bem para inúmeras famílias, as famílias dos seus servos. Ela fez bem a uma nação. Porém, a história não termina aí. Abigail voltou para sua casa e ela sabia que ela tinha que contar a história ao seu marido. Afinal, ele era sacerdote daquela casa, ele era senhor daquele lugar. Como é que ela poderia ter uma atitude dessa sem que ele soubesse? Não estaria de acordo com tudo aquilo que o Senhor nos fala para ser, né? Então, ela chegou e viu seu marido bêbado, porque era dia de festa, ele já estava bêbado, alcoolizado. Ela falou, bom, hoje não é o dia de falar. Ele esperou no outro dia e foi e conversou com seu marido e contou toda a história, tudo conforme tinha acontecido, com toda a sua oferta. E ele ficou, ela achou, ela estava esperando já uma explosão. Pum! Estava pronta para se proteger. E aí, Nabal não falou nada, ficou mudo, calado, estático, impactado com aquilo. A Bíblia não fala se ele ficou surpreso, com raiva, irado, porque ofertou sem querer. A Bíblia não fala qual foi o sentimento dele, a Bíblia só diz que ele ficou sem reação. E Abigail saiu da presença de Nabal e os dias foram se passando. E 10 dias depois dessa conversa, Nabal veio a falecer. Então, o que eu tiro disso tudo? A vida do homem mau está nas mãos do Senhor, mas a vida do homem bom está nas mãos do Senhor. Abigail passou de casada com um homem insensato a viúva. Toda aquela vida de sofrimento, toda aquela vida de humilhação que ela tão bem passava, cessou, acabou. E Davi a conheceu. E Davi soube que ela ficou viúva. E Davi pediu a mão de Abigail em casamento. Ele a reconheceu como mulher sábia, como mulher inteligente, e ele a honrou. Ela foi feliz dentro de um casamento. Tudo aquilo que você não tem ou que você abriu mão em prol de outro,
tudo aquilo que você deixou passar em prol da pacificação, em prol do bem, por viver bem, por semear realmente, né, o amor, a paz. Tudo que você faz em prol disto, o Senhor vê. E mesmo que hoje você não receba o pagamento pelo bem que você fez, o Senhor é um Deus justo. E Ele é dono do tempo. E no tempo adequado, no tempo correto, o Senhor vai te entregar aquilo que é teu. Por quê? Porque nós só podemos colher aquilo que nós plantamos. Então, se plantamos paz, vamos colher paz. Se plantamos discórdia, certamente colheremos discórdia. Eu tenho algo aqui que eu gostaria de ler para ser fiel às palavras. Nem sempre Deus nos livrará da dificuldade pela qual estamos passando. Contudo, Ele pode modificar a nossa atitude, o nosso coração e o grau de importância que damos a este problema. De qualquer forma, se confiarmos no Senhor e se permitirmos que Ele carregue o nosso fardo, experimentaremos como Ele nos sustenta, como Ele sustenta aquele que tem os pés que vacilam, né? Porque nós nos tornamos fracos das nossas debilidades, nas nossas dificuldades, e o Senhor vai nos sustentar. O Senhor levanta aqueles que estão desesperançosos e deprimidos. O Senhor jamais vai nos negar auxílio. Isso vale para a tua casa. Isso vale para o teu ambiente de trabalho, bem como vale para que você conviva com os teus irmãos na fé. A família que Cristo nos deu, porque muitas vezes existem relacionamentos dentro da nossa igreja que nos desafiam, que querem nos fazer pecar, porque as pessoas têm debilidade na alma. Mas nós temos que ser um modelo, nós temos que ser os pacificadores. E agora eu quero te dizer algo. Nós estamos vivendo numa pandemia, né? Nunca imaginávamos passar por isso. Pelo menos eu nunca sonhei passar por uma situação dessa. Saber que o mundo todo parou, que o mundo todo está com dificuldade, que o mundo todo está correndo o risco de ser infectado por um só vírus. Eu nunca imaginei viver isso. Eu nunca imaginei ter que ficar em casa com a minha liberdade, né, comprometida de ir e vir, por um receio, por um medo de pegar uma doença. Eu nunca imaginei. Isso nos tira da rotina, isso nos tira dos nossos costumes. Então dá uma bagunçada na nossa cabeça, né? Como nós, nesse tempo de quarentena, como eu, já tô assim, me equilibrando. Tem dia até que teve um dia que eu chorei, eu tava chorona, eu tava mexida, melindrada, né? E ainda foi um dia que eu fiz uma comida e um menino falou uma coisa, um filho falou uma coisa, outro filho falou outra coisa, e eu achei que aquilo era o fim do mundo, e eu comecei a chorar. Eu queria que todo mundo se desse bem nessa casa, eu queria viver numa casa feliz. Chorei até. O pastor me deu o ombro: vou te levar para dar uma volta, nós fomos até Piratininga, tomamos um sorvete. Então pensa, eu não sei se você caiu num grau de debilidade assim, né, da sua alma, porque a sua rotina foi totalmente alterada, sem prévio comunicado. Eu não sei como é que você está lidando com as suas emoções dentro da sua casa. E também eu não sei se você teve um apoio assim como eu tive, o ombro do pastor e a compreensão dele, porque também ele poderia, né? Para de chorar, fica firme. Se a gente for entrar nessa, vai ficar um caos. Ele poderia ter sido duro comigo, mas ele foi o ombro que eu precisava. Mas se nós não encontrarmos um ombro humano, amigo assim, uma mão estendida, o Senhor sempre vai ser o nosso ombro,
O Senhor sempre vai ser a nossa mão estendida, Ele sempre vai ser o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ou Ele envia anjos para que cumpram esse papel na nossa vida. O Senhor é bom o tempo todo. Isso não é apenas uma frase feita. Ele realmente é bom o tempo inteiro. Ele não se esquece de ser bom, porque essa é a essência do Senhor. Então, se você está angustiado, aflito, se seus ânimos, suas emoções já estão à flor da pele, você está irritado, explodindo, vai para o Senhor, vai orar um pouco, que a paz dele vai vir sobre ti. Agora vamos ampliar um pouco mais. Como está a nossa nação? Como estão os governantes dessa nação? Uns se preocupam com a saúde física da nação. Outros se preocupam com a saúde financeira da nação. E outros se preocupam com o seu bem, o seu projeto de vida, o seu sucesso político. Estão politizando a pandemia. Então veja bem, quantas pessoas estão à nossa volta que ouvem isso tudo e que ficam completamente perturbadas, confusas, sem saber, eu vou trabalhar, eu não vou, eu fico doente, ou me poupo, me guardo da doença, quem está falando a verdade, quem está falando mentira, e agora eu acredito nesse ou naquele, eu surto porque ou eu vou morrer de fome, ou eu vou morrer de vírus, ou eu acredito que o Senhor tem propósito nisso tudo e tudo vai dar certo. Muitas vezes nós estamos ficando confundidos, abalados e amedrontados. Então, se nós nos apoiarmos no Senhor, nós vamos encontrar equilíbrio para poder viver. E nós seremos os pacificadores desta hora sobre a nossa nação. Nós vamos acalmar aquele que vem com furor, aquele que vem falando mal de um governante ou de outro, aquele que vem realmente querendo inflamar a situação e dar apenas as más notícias. A maioria das pessoas amam propagar somente as más notícias e nós temos que ser pacificadores. O Senhor te chamou para ser um Abigail nessa situação. Homens e mulheres, tendo o caráter, a inteligência, a graça que Abigail teve num tempo de guerra, num tempo que o caos poderia se instalar sobre um povo. O Senhor levantou uma pessoa sensata e inteligente e pacificadora para que toda a situação de morte e de revolta fosse revertida. Então o Senhor te levanta hoje como Abigail, sensato, inteligente e pacificador para viver neste tempo onde o caos quer tomar conta, mas a partir da minha e da sua vida, tudo vai ficar bem. Amém? Você crê? Eu prefiro terminar com um verso em que Davi disse a Abigail, 1 Samuel 25:32, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você para me encontrar. Que as pessoas possam olhar para você e te dizer isso. Louvado seja Deus, o nosso Senhor, que trouxe você para me encontrar. Com uma palavra que tranquilizou o meu coração, com uma explicação que me fez entender todas essas situações aí que nós estamos vivendo. E agora eu entendi, eu estou sossegada, eu estou em paz. E eu sei que isso vai passar. Porque nós somos os profetas da nação. Se você for olhar na Bíblia, aqui, o que valia não eram a fala e decretos de governantes. Em primeiro lugar, todos ouviam a voz dos profetas. Os governantes consultavam os profetas. Então hoje, os profetas somos nós. Então somos nós que vamos dizer ao povo: sossega,
Fica tranquilo, está tudo sob controle. O Senhor, o nosso Deus, não vai nos deixar morrer nem de pandemia e nem de fome. Está tudo sob o controle do Senhor. Rapidamente isso vai passar e nós vamos ter saúde e nós vamos ter dinheiro. Esse é o nosso Deus, que não faz nada pela metade. E eu creio de verdade que toda essa dificuldade que nós estamos passando foi porque o Senhor assim permitiu, para que corações endurecidos e soberbos, que ignoravam a existência do Senhor, como Nabal disse assim: Davi, filho de Jessé, quem é esse? Deve ser um escravo fugitivo por aí. Muitos diziam assim de Jesus: Jesus não conseguiria ser visto por muitos homens que tinham o coração endurecido e soberbo e eram insensatos. Hoje, através dessa dureza, dessa pandemia, dessa crise, desse caos, Jesus foi visto por estes homens. Nações que ignoravam o Senhor estão clamando a Deus e estão encontrando o Senhor. Então, que isso seja a realidade da sua vida, da sua casa e da sociedade em que você vive, porque você é boca profética sobre a tua geografia, a tua realidade e a nossa nação. Amém? Vamos orar? Que alegria em poder te entregar esta palavra, que ela possa ter alcançado o teu coração e te acrescentado algo bom. Que o Senhor possa falar com você, muito além das minhas palavras. Que o Espírito Santo de Deus faça cumprir no teu coração, na tua mente e na tua vida essa mensagem, muito além daquilo que eu falei. Que o Espírito Santo venha completá-la no teu coração, para que traga o efeito desejado pelo Senhor para a tua vida. Porque você é um pacificador, um abençoador de vidas. Você é boca profética na tua geografia. Portanto, se você estava liberando palavras de morte, palavras de dores, de derrota, de caos, eu creio que o Senhor falou com você. E hoje essas palavras se transformam em palavras de vida, de bênção. Palavras de multiplicadas bênçãos através da tua vida e da vida daqueles que te ouvirem de hoje para frente, em o nome do Senhor Jesus. Curva a tua cabeça, fecha seus olhos, que nós vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, desfrutamos da tua presença conosco, desfrutamos do teu Espírito Santo neste momento aqui, falando aos nossos corações, ó Deus. Assim, Pai, como o Senhor agiu na vida de Abigail, agiu na vida de Davi, Senhor, realmente fazendo ela ser uma pacificadora e trabalhando no coração de Davi para que fosse sensível a tudo isso e mudasse as decisões da sua alma, Senhor, fosse sensível ao teu Espírito que falava através daquela mulher, e a situação de bênção se instalou ali. Davi não teve que pagar, Senhor, por sangues inocentes, Pai. Assim, Deus, que o Senhor venha agir em nós, que toda palavra torpe, todo pensamento confuso, toda mente, Senhor, que elaborava o mal, Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus, vem nos limpar, venha nos purificar, Senhor, venha trabalhar, Senhor, em todo o nosso ser, no corpo, na alma e no espírito, ó Deus. O Senhor diz que a tua palavra é viva e eficaz e ela penetra em nós até na divisão de alma e espírito. Então, Senhor, que esta palavra, Pai, que foi nos entregue, venha penetrar até na nossa divisão de alma e espírito e nos fazer viver conforme a tua vontade, conforme o teu plano, conforme aquilo que o Senhor separou a nós para sermos sal e luz sobre a face desta terra, para não, Senhor, desperdiçarmos os nossos dias vivendo contrário ao teu plano e à tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Senhor, abençoa a todos que ouvem, Senhor, essa oração com paz, com alegria. Retira toda dor, Pai, dessa alma, Senhor, tudo aquilo que é ferida emocional, que o Senhor traga um bálsamo curador agora sobre estas vidas. Que possamos, Senhor, receber a alegria do Teu Espírito Santo. Que possamos, Senhor, agora ter um gosto de festa fluindo, Senhor, dentro de nós, na nossa garganta, na nossa boca, um sabor de festa, Deus, para nos trazer a alegria de dentro para fora e para que possamos contagiar tudo que está à nossa volta com essa alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, que assim sejamos visitados por Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que venhamos a ser pacificadores desse tempo e abençoadores, Pai, das vidas que estão à nossa volta, porque certamente o Senhor já nos abençoou. E como diz Romanos 8:28, tudo contribui para o bem daqueles que Te amam e que foram chamados segundo o Teu plano. Que assim seja, assim se cumpra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém! Glória a Deus! O Senhor é por nós, quem será contra nós? Que Deus o abençoe, que seja realmente um final de dia maravilhoso, que você possa estar em família, desfrutando de um ambiente aconchegante, agradável, de muita paz e muita alegria, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, um beijo, graça e paz. Culto amanhã. Amém? O pastor está lembrando, culto amanhã, 19 horas, 18. Culto amanhã, às 18 horas, aqui pela live, tá bom? E logo em breve, quero vê-los, abraçá-los, beijar muito, fazer uma festa, né? Comer junto. Vamos que vamos. Beijão, Deus abençoe, graça e paz.